Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje é dia 14 de maio de 2025. O governo de Putin começa a desmoronar. Quero convidá-los, inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com as suas redes sociais e façam os seus comentários. Principalmente você que não é inscrito, peço que se inscreva porque aqui você vai ver a verdade. Obrigado. O governo do ditador da Rússia, Vladimir Putin, ele começa a desmoronar, começa a ruir. Por quê? Por causa da tensão política, a tensão social, as perdas econômicas, a Rússia como um todo está mal economicamente. Quem vai a Moscou talvez não consiga visualizar isso, porque Moscou e São Petersburgo, eles procuram manter ali tudo bem, nem que eles tenham que tirar, como fazem, de outras províncias. Porque se a coisa começar de ir ruim nessas duas cidades que eu citei, que é a capital e São Petersburgo, poderão ter problemas de manifestações, e isso que é o ditador da Rússia não quer. Se tiver manifestações nas províncias asiáticas, ele não se preocupa muito, ele reprime e não deixa nem o mundo saber. Essa é a verdade. Ele prende todo mundo, manda para prisões, tortura, como ele faz, os próprios cidadãos russos. Então, o negócio é manter a calma e a paz naquela região. Mas eu quero colocar aqui, na realidade, um depoimento de um dos líderes separatistas de Donetsk, que ele não é separatista, ele é russo, ele na realidade agora tem a cidadania da República Popular de Donetsk, mas é um russo que foi mandado lá desde o início, né? Não sei se chegou com o exército, com o grupo Wagner, mas com um desses ele já chegou chefe e continua lá chefe e faz parte do exército russo. Ele deve ter vindo com o exército russo, portanto, né? Então ele chama-se Pavel Gubarev e ele falou num canal do Telegram e que ele reconheceu nesse depoimento dele que as perdas horríveis do exército russo, ele usou essas palavras, perdas horríveis. Segundo esse Pavel Gubarev, mais de 1 milhão de soldados morreram durante a chamada Operação Especial, né? Gubarev fez uma declaração impressionante no canal dele do Telegram. Ele admitiu abertamente que o preço do chamado sucesso do exército russo foi colossalmente alto. Vocês vejam, as informações que eu passo para vocês, que me passam, é que mais de 960, agora quase 70 mil, 970 mil quase, de baixas russas, entre mortos e feridos. Ele diz que é mais de 1 milhão. Bom, eu acredito que a informação dele é mais verídica, porque a Rússia não divulga. Mas existe uma tensão hoje na linha de frente dos dirigentes que estão vendo que muita coisa inútil foi feita e não dá para dizer que houve grandes vitórias, que houve grandes ganhos, porque não houve. Porque, na realidade, apesar de conquistarem Mariupol, Bakhmut, por exemplo, e Advilka, não foi grandes coisas, né? Mariupol, a única coisa que é a minha avaliação, foi grandes coisas, é estratégico, cidade portuária, tinha mais de 500 mil habitantes, era aproximadamente 500 e poucos mil habitantes, uma cidade de porte, de grande porte. E depois de 86 dias que eles cercaram a cidade, eles conseguiram pegar. Também tiveram perdas muito grandes. Então, esse Pavel Gubarev, ele admitiu abertamente que o preço dos chamados sucessos do exército russo foi colossalmente alto, diz ele. O preço desses sucessos é alto, na minha opinião. Mais de 1 milhão de soldados mortos do nosso lado, o que parece mais um massacre em massa do que sucessos táticos, quanto mais estratégicos. Essa é a opinião dele e eu concordo, e já desde o começo isso está mostrando, na realidade, ele não fez isso de iniciativa própria, que ele não é bobo. Ele tem as costas quentes de alguém do exército da Rússia que está insatisfeito na linha de frente pelo excesso de baixas e também porque não consegue avançar para entregar para o ditador da Rússia aquilo que ele quer, aquilo que determina, né? Ele é uma pessoa que está ainda nas Forças Armadas e ele apoia a guerra contra a Ucrânia, ele acha ela correta, né? Mas ele conhece os dados internos e tem uma certeza melhor do que os serviços secretos ocidentais, né, que estão informando esses russos, em conjunto com a Ucrânia, das perdas reais. Por isso, suas palavras atraíram uma atenção especial no exterior e agora na própria Rússia, né?
visto que mesmo no ambiente pró-Rússia o reconhecimento de tais números é raro, ninguém reconhece. No Kremlin ninguém fala isso. Anteriormente a propaganda russa negava obstinadamente as perdas, né? E limitando-se a declarações sobre pequenas perdas durante o que eles chamam essa figura abjeta de operação especial, quando na realidade é uma guerra. Essa mentira que o Putin inventou para os russos, para justificar que não vai fazer uma mobilização geral como até hoje não fez, né? Porque ele não quer mobilizar gente de São Petersburgo e de Moscou, por motivos que a gente já sabe, para não ter os caixões não voltarem com os russos para essas duas cidades. No entanto, à medida que a situação no fronte se agrava, o descontentamento público está crescendo. Até mesmo apoiadores da guerra começam a reconhecer os números reais. Esse é um fato, né? E ainda o Pavel Gubarev, ao criticar o sucesso da Rússia na Ucrânia, admite: na verdade, o fracasso dos planos estratégicos de Moscou, segundo ele, a captura de Mariupol, Bakhmut e Avdiivka e outras áreas povoadas não resultou em uma vitória militar, mas em perdas catastróficas entre os soldados russos. O preço desses sucessos, diz Gubarev, é alto. Isso parece mais um massacre em massa do que um sucesso tático ou estratégico, enfatizou, admitindo efetivamente o fracasso dos planos do Kremlin para uma rápida ocupação da Ucrânia. Inclusive já existem zum-zum-zums dentro das Forças Armadas que essa guerra tem que terminar já, para terminar com essas baixas, para terminar com as perdas, que a Rússia não está conseguindo aguentar essa situação, inclusive economicamente. E esse zum-zum-zum não é só no exército ou na linha de frente da elite do exército russo, mas também da elite econômica russa, porque os russos perderam muito dinheiro. Os russos não estão mais ganhando dinheiro, que vem para eles, é claro, mas vem para a Rússia também, com negócios no exterior, por causa das sanções. Existem negócios, existem, mas muito menores, muito pequenos com o que era antes, né? Os únicos que estão satisfeitos da elite são os empresários do setor de armamento e munição, de material bélico em geral. Essas pessoas que ganham, mas estão tendo perdas porque a Ucrânia está agora atacando as instalações de fábricas onde são produzidos o material para a guerra. Gubarev ainda afirmou que as forças armadas da Rússia não podem cumprir os objetivos que ele chamou também de operação especial. Assim mesmo, entre os apoiadores do mundo russo, crescem as dúvidas sobre a eficácia dessa estratégia militar russa. A perda de centenas, milhares de soldados sem sucessos estratégicos significativos mina o moral até mesmo dos mais fanáticos apoiadores da guerra e apoiadores do ditador da Rússia. Ele enfatizou que o congelar o conflito não é bom presságio para a Rússia. Por causa disso que o Putin não quer acabar com a guerra. Não é bom presságio para a Rússia. As forças armadas russas não conseguiram atingir seus objetivos de desmilitarização e desnazificação, diz ele. Não conseguiram, e da Ucrânia, ele falou em 4 anos, na realidade é 3 anos e pouco, mas já está indo para 4 anos. Logo aí vai fazer 3 anos e meio. O motivo da opinião dele não são fatores militares objetivos, mas a sabotagem interna e a incapacidade do sistema de mobilizar a economia e a sociedade. A economia da Rússia quebrou, né? Sem dúvida nenhuma. Só os imbecis que não veem isso, mas eles mesmos já estão vendo isso. O próprio ditador que não admite já vê isso também. O retorno do front de dezenas de milhares de veteranos armados acostumados a resolver problemas pela força, preocupa a própria Rússia, ele falou. Essas pessoas acostumadas a altos salários militares enfrentarão pobreza e injustiça social na vida civil. Isso criará uma ameaça de aumento da criminalidade e da violência interna. Se o sistema de poder não mudar, o congelamento do conflito no atual nível de tensão política e social levará à derrota militar e ao colapso da Rússia. Isso vai acontecer. Provavelmente algumas repúblicas vão se libertar do jugo de Moscou, né? E é isso que eles têm medo e é isso que eles não querem fazer. É o motivo que o ditador da Rússia não acaba com a guerra. E ele, com certeza, segundo já fontes ouvidas, o ditador russo tem medo de que o regime dele acabe, num futuro muito próximo, né? Se ele parar com a guerra agora, parar de atacar agora, ele poderá cair
talvez em seguida, ou até o fim do ano, o ano que vem, ninguém sabe, mas ele não terá sustentação política e talvez mesmo das forças de segurança. Poderá haver um confronto entre eles. E as condições atuais, a implementação, segundo Gubarev, né, do plano ocidental de descolonização, é esse o termo que ele usou, da Rússia, torna-se cada vez mais provável, ou seja, eles querem descolonizar, eles querem esfacelar a Rússia nas suas repúblicas. Então, essa é a situação. Eu acredito que a situação dentro da Rússia é muito complicada e foi levada pela decisão errada do ditador da Rússia a essa guerra que ele chama operação especial, que nunca foi uma operação especial. Não existe uma operação especial em que tenham as baixas no número de mais de 1 milhão. Como esse número é dele, não é meu, mais de 1 milhão. Mas se for 970 mil, que é o número dos serviços de inteligência ocidentais e da Ucrânia, é muito grande também. E a quantidade de material bélico que eles estão perdendo, ou seja, é uma incapacidade militar, inclusive, da Rússia, que demonstrou que não tem. Ela pode ter o maior exército do mundo em número de soldados, mas não é nem o primeiro, nem o segundo, o terceiro, nem talvez o 10º, nem 20º, não sei qual, em termos de táticas e estratégias para atingir seus objetivos. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo, conto com vocês. Inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com suas redes sociais, façam seus comentários. Inscreva-se, não esqueça, porque aqui você viu a verdade. Deus abençoe a vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.